Olá! Hoje nós vamos para mais uma aula de Brasil colonial e o nosso assunto é escravidão. Tema muito recorrente nos vestibulares que a gente tem que dar uma atenção especial para ele. O que nós vamos começar a entender? Por quê? Por que a escravidão negra africana foi a preferida no período colonial no Brasil? Boa pergunta, não é? Então, existem várias respostas que historiadores mais antigos trabalhavam em sala de aula e diziam para os alunos. Porém, a historiografia recente tem uma resposta que, digamos, está acima de tudo aquilo que antigamente se pensava sobre a escolha desse tipo de mão de obra. É o lucro. Esse lucro é o lucro da metrópole. Lembrando que o Brasil é um período colonial, então a gente obedece ao pacto colonial. Então, o que a metrópole quer com a colônia? Lucro. Nós estamos em uma época de mercantilismo. Então, a metrópole queria que, de todas as formas possíveis, o Brasil e as demais colônias rendessem lucros. Então, o tráfico negro africano, ele é muito mais lucrativo do que a exploração dos indígenas, por exemplo, que estavam aqui no Brasil, extremamente mais lucrativa do que trazer portugueses brancos para o Brasil ou qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, esse lucro metropolitano, ele está na essência, ele é a resposta do porquê o uso dessa mão de obra. Ah, Bel, mas então, desde os primórdios do período colonial, esse negro africano, ele já veio para cá? Claro que não. Quando nós começamos no período pré-colonial, a primeira iniciativa portuguesa no Brasil, a primeira mão de obra foi indígena. Na montagem do sistema açucareiro, indígenas, convivendo com escravos negros africanos, indígenas. Então, a gente tem estou pensando para fazer conta, viu? A gente tem praticamente um século de misturas de mão de obra no Brasil. E aos poucos, conforme havia investimento e lucro, né, também do latifundiário brasileiro, ele comprava cada vez mais negros africanos e ia substituindo o indígena por essa mão de obra. Ô Bel, mas por que Portugal, então, quer esse tipo de mão de obra lucrativa? A gente cai aqui no meu tópico B, para nós entendermos um pouco sobre o tráfico, sobre esse comércio humano que acontecia naquela época, tá? Falei comércio, mas acho que vocês entenderam, né? É um comércio humano naquela época. Nós estamos, como eu já havia dito no começo, numa época de capitalismo, vou pôr aqui, ó, comercial. Ô Bel, e o que isso significa? Significa que nós temos no comércio uma das maiores fontes de lucro. Comércio humano também. Então, a mentalidade portuguesa é essa. Olha para o Brasil e entende o Brasil através do pacto colonial e impõe aos colonos brasileiros o uso da mão de obra escrava negra africana. Segundo fator desse tráfico que estava acontecendo humano na época do século XVI, né, período colonial. Já havia escravidão entre os próprios africanos antes de tudo isso que a gente está estudando. Como assim, Bel? Vamos entender um pouquinho? Quando surge a escravidão lá na Antiguidade, na Grécia, e depois se generaliza no mundo antigo, foi muito comum na Roma, por exemplo, a África foi parte do território romano e é nesse momento que a gente tem um amplo uso de escravos pelos romanos, escravos incluindo pessoas do continente africano. Aí vem a decadência de Roma, a Europa passa pela Idade Média, para de usar a mão de obra escrava, e aí esse tipo de comércio humano continuou no continente africano, de pessoas que viviam na África e fora dela, porque na Ásia a gente tem alguns lugares também com mão de obra escrava. Passou um milênio, chamado Idade Média, e Portugal entra na África, já na Idade Moderna, em outro assunto histórico. Quando Portugal entra na África, percebe que os africanos se comercializavam, escravidão. E aí o que acontece? Portugal aproveita de um hábito já existente no continente africano e os portugueses escravizam esses africanos também.
Claro que a escravidão feita de um africano para com outro africano não tem nada a ver com a cor da pele, que é a questão que a gente vai ver agora. Por que ser negro, Bel? Então, para a cabeça do africano, ele escravizava por guerra, por dívida. Então, não tinha nada aos olhos do africano, que é negro, ele estar escravizando o outro africano por ele ser de uma cor de pele com mais melanina. Mas Portugal, quando entra nessa jogada, fala assim, então se esses negros estão se escravizando, eu posso escravizá-los, porque eles são negros. Então, nesse momento já da Idade Moderna, século XVI, período colonial, Portugal incrementa a escravidão, incluindo o fator racial. Ele não era comum, claro, entre os africanos, mas Portugal escraviza por uma questão racial, quando ela compra uma pessoa da África e traz para o Brasil e leva para suas outras colônias. E ainda para fechar essa questão de comércio humano, esse comércio é um dos mais lucrativos, não só para Portugal, que dominou o Brasil, mas vários países europeus como Holanda, um pouco também da Espanha, ia no continente africano, comprava essas pessoas e trazia para a América no período colonial. Então, esse comércio, ele é um dos mais comuns comércios do capitalismo comercial dos séculos 16 e 17. Claro que até para a Europa eles levaram negros africanos escravizados. Só que as principais rotas a gente vai estudar exatamente agora. Rotas do quê, Bel? Rotas do tráfico, Rotas de transporte de pessoas. Primeira rota que tem aqui na nossa lousa é a Rota de Guiné. No continente africano existe um Golfo de Guiné, de onde havia muitos africanos do grupo sudanês, então são sudaneses. Eles saíam da região de Guiné, normalmente eles eram comercializados no interior, levados até o litoral, aonde chegavam os navios portugueses, compravam essas pessoas, colocavam em navios, gente, horrorosos. Olha o nome do navio, navio tumbeiro, de tumba. Olha que horror, chamar o meio de transporte de tumba. Dá para deduzir que o transporte ele era horrendo, ele era um transporte fechado, não tinha muita iluminação, não tinha muito alimento. Nossa, Bel, mas eles tratavam mal a mão de obra que eles iam depois vender e explorar? Infelizmente, a resposta é sim, tá? Então, a vida já no transporte era difícil desses negros, tá? Outra região que também vem muitos escravos para o Brasil é do Golfo de Benguela, outra região geográfica do continente africano. Lá nessa região, a gente tem o grupamento africano Banto, de onde saíram também do interior vários grupos de negros escravizados por outros grupos de negros, levados ao litoral, navio tumbeiro, e você já ouviu essa explicação. E, por fim, uma das últimas rotas, ela é mais recente, ela já é do século XVII, a gente tem também escravos vindo da região de Moçambique. Aí a gente já está lá no litoral africano, voltado para o Oceano Índico, no país onde hoje é Moçambique mesmo. De lá também vinham bantus para o Brasil. Então, os dois principais grupos de pessoas escravizadas na África que vieram para o nosso país foram os sudaneses e os bantus. Chegavam aqui. Você acha que bantus, sudaneses e outros grupos indígenas, eles se reconheciam como irmãos? Como africanos? Não, não havia uma identidade continental africana. Mas Bel, você escreveu formação da identidade? Então, mas olha o que tem de conteúdo, gente. Olha aqui. Eles se formaram enquanto irmãos no Brasil, já explorados. Foi a violência, foi a violação dos direitos, foi a vida difícil dessas pessoas aqui que as aproximou. Elas não tinham uma identidade, digamos, de irmandade no continente africano. Então, primeiro tópico, violência. Sofreram violências como mutilações, como chicotadas, sofreram violações como alimentação de má qualidade, péssimas condições de vida, presos, acorrentados, horas e horas expostos ao sol, pouca água, enfim, violência física, violência psíquica e todo tipo de violência que você possa imaginar, esses escravizados no Brasil sofreram.
Isso fez com que essa imposição branca ao negro permitisse eles se olharem como iguais. Então está nascendo no Brasil uma identidade negra africana. Espera aí, Bel. Como é que nasce no Brasil a identidade de lá? Então, não é a identidade de lá, é a identidade de um grupo afro-brasileiro. É uma identidade que nasceu aqui. Não só formada a partir dessas violências que eu expliquei, mas eles se reconhecem como diferentes. Eles sabiam que eles não falavam as mesmas línguas no continente africano, não tinham os mesmos deuses, portanto, não tinham a mesma religião, gostavam de comidas diferentes, eles eram diferentes. Quando eles vêm para o Brasil, o incrível acontece. Havia negro no Brasil que, depois que conseguia alforria, escravizava outro negro. Mas, Bel, não pode? Claro que pode. Porque lá na África eles já se escravizavam, por que aqui não? Inclusive nos quilombos, que eu vou falar mais aqui, ó, nas resistências, o principal quilombo que existiu no Brasil, que é o quilombo de Palmares, nesse quilombo, o Zumbi, seu líder, escravizava grupos que eram seus inimigos desde o continente africano. Então, o incrível acontece, tem escravidão dentro de um quilombo. E vamos emendar, então? O que é esse tal de quilombo, Bel? Quilombo é uma forma de resistência negra africana no Brasil. Um quilombo, ele é uma comunidade de escravos que fugiram de alguma situação de escravidão. Eles iam normalmente para o interior do Brasil, embrenhando-se por rios, no meio de floresta, um lugar de preferência bem escondido, e montavam uma comunidade. Com o passar do tempo, algumas comunidades quilombolas elas foram crescendo, chegavam a fazer comércio com outros grupos e outras vilas na região. O quilombo de Palmares era muito temido lá em Alagoas, tá? Isso no século XVII. Até ser destruído, né, num 20 de novembro, mataram o Zumbi. Mas como o quilombo de Palmares, a gente tem muitos outros quilombos, também nas Minas Gerais, na época da mineração. A gente tem quilombo no estado de São Paulo, principalmente na época do café. Então, o quilombo ele é, com certeza, uma das maiores formas de resistência escrava no Brasil. Mas também muitos suicídios. Muitos escravos provocavam suicídio para fugir dessa realidade difícil que eles viviam aqui. Outra coisa triste de falar, muitas negras, no caso, provocavam aborto, porque elas não queriam que seus filhos ou suas filhas passassem por aquilo que elas estavam passando. Então, quilombo, suicídio, aborto, são violências, né, que o próprio negro se sujeitava para tentar fugir dessa escravidão imposta aqui no Brasil. E tem uma outra resistência, uma resistência mais velada e um pouco diferente. Vou te explicar. Alguns negros, eles se aproximavam dos brancos para ganhar privilégios. Então, era uma resistência no sentido de se submeter, de aceitar as imposições, ficar ao lado dos brancos para conquistar privilégio. Isso é uma forma de resistir, ao mesmo tempo que você não concorda com a situação de escravidão. Então, sim, existem negros com privilégios, principalmente aqueles que trabalhavam na casa grande, que trabalhavam próximos aos seus senhores, aos seus proprietários. E tem uma profissão que normalmente era feita por um negro, o tal do capitão do mato. Quando algum negro fugia, normalmente era outro negro, e às vezes até escravizado, não precisava ser um negro livre, que ia atrás dele. Doideira, né? Um escravo que vai atrás de outro escravo porque fugiu. História do Brasil, né, gente? Vamos parando por aqui. Esse assunto escravidão, ele é um assunto delicado, mas ele é um assunto da nossa essência, da nossa formação, da identidade nacional brasileira. Falou, beijo.